Então agora vamos finalmente para o texto. Com respeito ao aprendizado das mulheres, lembrem que Paulo está dando instruções sobre o papel das mulheres e dos homens no culto público. Com relação ao aprendizado das mulheres, ele diz no verso 11, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Quando Paulo diz a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, isso significa que havia ensino regular nas igrejas, senão como é que elas iam aprender? Então, era parte da vida das casas-igrejas, pessoas designadas para ensinar e para instruir os crentes, os novos convertidos, nas verdades do Evangelho. Para que as mulheres pudessem aprender, tinha que ter alguém que ensinasse. Então, o ensino fazia parte das atividades regulares das casas-igrejas quando eles se reuniam. Segunda coisa que a gente aprende é que esse ensino tinha como objetivo instruir os crentes nas verdades básicas do Evangelho. E terceiro, ponto muito importante, embora a passagem possa parecer negativa, quando Paulo está dizendo que a mulher aprenda em silêncio, ele pelo menos está dizendo que a mulher pode aprender. Porque no judaísmo, de onde Paulo veio, nem isso elas podiam. O ensino das Escrituras e o aprendizado era para os homens somente. Nas sinagogas daquela época, os homens ficavam na nave principal, onde eles liam as Escrituras, eles oravam, e as mulheres ficavam numa galeria assistindo os homens cultuar a Deus. Elas não participavam. Então, só o fato de Paulo dizer, a mulher aprenda, esse fato, encarado à luz do que acontecia na sua época, já mostra o avanço que o cristianismo concedeu às mulheres daquela época, quando inclusive tinha filósofos que diziam que mulher não precisa de religião, porque nem alma ela tem. Então você já vê o avanço que é o cristianismo, quando concede à mulher um papel que ela não tinha, privilégios que ela não tinha naquela época, que é exatamente isso, elas podem aprender sim. Elas podem aprender igualmente com os homens, aprender teologia, aprender as doutrinas, aprender a verdade do Evangelho. Ela pode ser instruída tanto quanto o homem. Entretanto, elas deveriam ter as seguintes atitudes, e aqui nós temos que lembrar o contexto que eu já descrevi. Primeiro, que elas deveriam, Paulo diz no verso 11, aprender em silêncio. A palavra silêncio aqui não pode ser tomada no sentido absoluto de elas não podiam dar uma palavra. É mais no sentido de tranquilidade. Por que eu digo isso? Porque essa mesma palavra que aparece aqui, silêncio, é a mesma palavra que aparece no verso 2 e que foi traduzido como tranquila. Verso 2. Oremos em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila. Essa palavra tranquila é a mesma palavra que foi traduzido como a mulher aprenda em silêncio. Então, o sentido é esse, que a mulher aprenda tranquilamente, humildemente, mansamente, ou seja, não entra em bate-boca, não faz provocação, não se apresenta de maneira revoltada ou insubmissa, como Paulo vai dizer logo em seguida, não é? E aí já explica, quando ele diz, a mulher aprenda em silêncio, quando ele diz com toda submissão, é isso que ele quer dizer. Não é que ela não possa perguntar, não é que ela possa tirar alguma dúvida, mas só que Paulo não quer que ela tome uma atitude que dê a impressão, exatamente pensando lá no contexto de Éfeso, que ela queria assumir a liderança. Por isso, ao escutar, ao participar dos cultos e dos momentos de instrução, ela deveria fazer isso com tranquilidade no coração, com calma, com submissão, com humildade, com espírito ensinável, em vez de tentar querer ocupar aquelas posições de liderança pelas quais elas poderiam exercer autoridade através do ensino. É claro que isso vale para toda a igreja, mas temos que lembrar que no caso de Éfeso, essas mulheres em particular, elas precisavam de orientação específica a respeito desse assunto. A segunda orientação que Paulo dá aqui, agora é com relação ao ensino. Primeiro com relação ao aprendizado, verso 11, tem que aprender em silêncio com toda humildade. E terceiro, com respeito ao ensino, verso 12, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, mais uma vez, a mesma palavra, ou seja, ela esteja tranquila, em paz e calma. Quando Paulo diz não permito, ele está aqui usando da sua autoridade apostólica.
Portanto, nós não podemos pensar que essas orientações elas são apenas para aquela situação, mas elas são uma injunção apostólica, uma ordem do apóstolo Paulo, que vale para as igrejas de todas as épocas, de todos os lugares, e não somente a igreja de Éfeso no século I. Eu não permito, diz o apóstolo Paulo, eu não permito que a mulher ensine. E aqui tem um ponto que eu acho que é o mais importante para a gente entender o que Paulo está dizendo. Ensinar, aqui nas cartas pastorais, especialmente na primeira a Timóteo, geralmente se refere ao ensino público nas igrejas, que era a atribuição dos presbíteros e pastores. Era o ensino formal, com autoridade, que era feito nas igrejas, durante o culto público. Por exemplo, logo em seguida, o apóstolo Paulo vai entrar nas qualificações daquele que pode ensinar. Ele vai falar dos presbíteros e pastores. E ele diz no capítulo 3, logo na sequência, capítulo 3, verso 1, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Porque esta era a função dele. Ele ia ensinar, era aquele que era encarregado na igreja de trazer um ensino autoritativo, um ensino apostólico, aquele que tinha sido transmitido oficialmente e que era a sã doutrina, a doutrina da igreja. Mais adiante, aqui na mesma carta, no capítulo 4, verso 11, Paulo diz a Timóteo o seguinte: ordena e ensina estas coisas. A conexão de ordenar com ensinar significa que Timóteo estava autorizado para ensinar autoritativamente a igreja, porque ele era um encarregado apostólico, ele era ordenado para o sagrado ministério e, como tal, ele poderia ordenar e ensinar. A junção das duas coisas indica que o ensino ele era autoritativo, ele teria que ser obedecido, ele era para ser acatado, a menos, é claro, que não fosse essa doutrina, a menos que fosse um falso mestre, uma falsa doutrina, nesse caso, tinha que ser enfrentado, como Paulo mesmo diz aqui. Então, outra passagem aqui, nesse mesmo capítulo 4, verso 13, Paulo diz: até a minha chegada, aplica-te a leitura aqui é a leitura pública das Escrituras, a exortação e ao ensino. Era a tarefa de Timóteo ensinar com autoridade, ensinar publicamente, exortar a igreja. No capítulo 6, verso 2, ele diz a mesma coisa a Timóteo. Final do verso 2, ensina e recomenda estas coisas. E veja no capítulo 5, verso 17, Paulo diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, se você fizer a pergunta, de quem era a atribuição de ensinar na igreja? A resposta é dos presbíteros e do homem cristão qualificado para isso. Era essa a função, essa função era exclusiva dessas pessoas cuja qualificação nós vamos ver começar a ver no próximo estudo, que está aí descrito no capítulo 3. Então, quando Paulo diz, eu não permito, vamos voltar agora para o nosso texto, quando Paulo diz no verso 12 do capítulo 2, não permito que a mulher ensine, ele está se referindo a isso, ele está dizendo, eu não permito que a mulher ocupe a posição de mestra, de ser aquela que governa a igreja, que instrua a igreja publicamente, constantemente. Ela não pode ser pastora e presbítera, ou qualquer outra função oficial de ensino, porque isso é do homem cristão qualificado. Então, não significa que ela não possa, em outros contextos informais, onde não existe esse contexto de oficialidade, não significa que ela não possa usar os seus dons. Mulheres são excelentes mestras. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas sobre como amar o marido, os filhos e assim por diante. Eu vou entrar mais nisso daqui a pouco, quando a gente começar a ver quais são as posturas que os cristãos têm tomado com relação a isso. Mas assim, de cara, por isso que eu disse que esse ponto, para mim, é o mais importante. É a gente entender que tipo de ensino Paulo está proibindo aqui. É o ensino público, oficial da igreja, que deve ser feito pelos seus pastores e mestres consagrados e ordenados para esse fim. Paulo diz, eu não posso permitir, não permito, que uma mulher ocupe essa posição. Porque ele vai dizer daqui a pouco.
a prova do que eu estou dizendo é que logo em seguida ele diz assim, depois de dizer no verso 12, não permito que a mulher ensine, ele diz, nem exerça autoridade de homem. Aqui nós vamos ter um probleminha, porque essa expressão de homem, ela pode ser traduzida nesse sentido, de homem. É só uma palavra no grego, andros, é o genitivo da palavra ane, que significa homem. Andros significa de homem. Só que a ara foi a única tradução que traduziu autoridade de homem. Todas as outras, se você tiver a Nova Almeida, a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, traduziram assim, autoridade sobre o homem. E eu fico com o coração dividido, porque literalmente o texto está dizendo, eu não permito que ela exerça autoridade de homem, ou seja, aquela autoridade que é privativa, exclusiva e particular ao homem. Paulo está se referindo ao ofício, que era ocupado somente por homem. Mas mesmo que a tradução correta seja sobre homem, ou sobre o marido, como diz a corrigida, por exemplo, que não faz o menor sentido aqui, homem aqui é genérico, então se está dizendo, não permito que ela exerça autoridade sobre o homem, no final o sentido vai ser o mesmo. Quer seja autoridade de homem, ou seja autoridade sobre o homem, se a mulher for consagrada como a mestra da igreja, aquela que vai ensinar com autoridade, a líder espiritual e doutrinária da igreja, ela vai estar exercendo uma autoridade que não é própria dela, e aí vale a tradução autoridade de homem, ou vai estar exercendo uma autoridade sobre os homens, que é uma coisa indevida e que Paulo não permite, e nem a Bíblia permite que ela faça isso, a começar em casa, né? A começar em casa. Então, qualquer que seja a tradução, o resultado final é o mesmo. Se a mulher for consagrada, ordenada pastora, ela é presbítera e ela é a mestra da igreja, ela ensina, ocupa o púlpito regularmente, ou qualquer que seja, se for uma casa-igreja, ela ocupa a posição de liderança para ensinar, então ela estaria usando de uma autoridade que não é dela, ou sobre pessoas que ela não deveria estar exercendo, qualquer que seja a tradução que nós temos aqui. Mas então o que é que Paulo está proibindo? Tem várias opções aqui. Quando a gente pensa assim, se esse tipo de proibição valeria para nós hoje. Então, eu destaquei 3 posições que são as mais populares. Algumas não, mas vamos lá. O que está sendo proibido? Para alguns, aqui, nós temos uma proibição relativa e que não se aplica hoje. Paulo só disse essas palavras por conta da atitude das mulheres de Éfeso. Então, onde não existe isso, esses argumentos aqui não valem. Então, tem muita gente, e não são poucos, porque o pessoal que crê em ordenação feminina vai ter que lidar com esse texto aqui. Como é que vai responder esse texto aqui? Então, uma das respostas que eles dão é que isso aqui não vale para nós hoje, isso aqui era só para Éfeso. O problema é que quando Paulo trata do assunto, primeiro ele usa a autoridade dele. Eu não permito. Então, ele já está colocando um princípio. E quando ele vai argumentar, que é argumento que a gente vai ver em seguida, ele vai argumentar a partir da criação e a partir da queda, que estão baseados em Gênesis de 1 a 3. Ou seja, é um argumento da Escritura. É um argumento que é teológico, escriturístico, não é um argumento cultural, nem localizado. Então, isso de que essa passagem ela não se aplica mais hoje, porque Paulo está atendendo à necessidade cultural da igreja, vai ter que explicar porque é que Paulo argumenta a partir do relato da criação, do relato da queda. Em outros lugares, ele até argumenta a partir da própria Trindade. O pai é o cabeça do filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Um argumento profundamente sistemático e teológico e que tem validade enquanto existe Trindade. Quer seja aqui, quer seja na China, em Éfeso, no século I, no século XXI, o argumento continua sendo válido porque sua base é escriturística e teológica e não é argumentação cultural. Então, essa primeira posição de que o texto não vale para nós hoje, ela deve ser descartada porque ela vai colocar em xeque a autoridade de Paulo e de outros autores bíblicos quando apelam para argumentos escriturísticos ou teológicos. Segunda, por outro lado, as pessoas vão para o extremo oposto. Tem gente que, a partir dessa passagem e de outras, vão dizer que a mulher não pode absolutamente falar na igreja. Quando muito fazer oração silenciosa. Fazer oração silenciosa. Mas ela não pode orar, ela não pode falar, ela não pode pregar, não pode ensinar, não pode fazer absolutamente nada. É uma proibição absoluta. Então, existe, sim,
grupos, e não são poucos, né, dentro da história da igreja e hoje, atualmente, dentro do campo reformado e até fora, que pegam essa passagem para reduzir a mulher ao mais completo silêncio dentro da igreja, no sentido de que elas não podem ocupar nenhuma função didática, elas não podem ensinar nada a ninguém. É evidente que isso aqui não é o caso. O próprio apóstolo Paulo, ele vai, nas suas cartas, ele vai falar da mulher que ora, da mulher que profetiza. No livro de Atos, nós lemos que quando ele foi exatamente, não é, pegar Timóteo como seu companheiro, Timóteo tinha sido instruído pela avó, tinha sido instruído pela mãe, Eunice Lloyd. O livro de Atos fala das filhas de Filipe que profetizavam. O livro de Atos fala de Priscila e Áquila chamando Apolo para instruir Apolo no caminho do Senhor. Então é evidente que o Novo Testamento não é contra que a mulher ensine. E aí nós entramos na terceira posição, que é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a minha posição, por convicção, de que é uma proibição qualificada. De fato, existe uma proibição, mas é uma proibição qualificada, não é uma proibição absoluta, como alguns querem, mas é uma proibição qualificada. E a qualificação é essa, que tirando-se o exercício do pastorado ou do presbiterato, que traz consigo o munus da autoridade, do ofício, a mulher, ela pode falar, ela pode orar, ela pode instruir na igreja, desde que ela esteja debaixo de autoridade. É isso que está sendo proibido aqui pelo apóstolo Paulo. Eu já mencionei mulheres que ensinam outras, já mencionei 1 Coríntios 11, verso 5, onde o apóstolo Paulo se refere às mulheres que oravam e profetizavam. Não adianta chegar e dizer, não, mas profecia ali era profecia inspirada e que já cessou. Ora, se a mulher poderia ser canal de profecia inspirada, igual a Isaías, Jeremias e Daniel, né, tá mais do que provado o ponto de que elas poderiam falar. Então não adianta dizer que profecia do Novo Testamento é a mesma coisa de profecia do Antigo Testamento, e uma vez que cessou, significa que a mulher não pode mais falar na igreja, porque na verdade está provando o ponto contrário. Se elas podiam ser instrumento de revelação, como Isaías e Daniel ou Ezequiel foram, né, imagine para trazer outro tipo de comunicação ou palavra para a vida da igreja. Então, o que quer que tenha sido profecia na igreja primitiva, com certeza envolvia instrução, envolvia ensino ou alguma coisa, e Paulo admite que a mulher possa fazer isso, embora ela tinha que usar o véu, que significava que ela estava debaixo de autoridade. Ela não era autoridade, mas ela estava debaixo de autoridade. Então, nessas condições, o Novo Testamento não coloca dificuldades com relação a isso.